Olá, dando sequência então no estudo da função trigonométrica, é necessário agora que você tenha em mãos ou em mente, você recorde o valor máximo do seno, valor mínimo do seno, tudo isso aí tem que estar na ponta da língua para compreender os exercícios. Eu sugiro que você assista esse trechinho, legal? Para que você possa compreender e leia também essas observações aí que aparecem para você no vídeo, tá bom? Feita essa leitura, feita a observação, vamos então à resolução dessa questão, que diz assim: considere então que o h de t, ou seja, a altura da maré, em função do tempo, que é a hora do dia, ela é dada por 1,5 mais 1,2 vezes o seno de π sobre 6 vezes t. Quanto a isso, vamos julgar os itens que afirmam acerca dessa questão. Olha, o primeiro item diz que o nível mais baixo da maré ocorre às 9 horas e às 21 horas. Diz aqui que o nível mais baixo é de meio metro, legal? No terceiro item vai dizer que mais alto, o nível mais alto é de 3,2 metros. Depois, o nível máximo ocorre às 18 horas. E o nível mais baixo ocorre às 15 horas. Vamos analisar todas essas afirmativas. Bom, aqui falou que o nível mais baixo ocorre às 9 horas e às 21 horas. Vamos ver se isso é verdade. Lembrando de, essa função trigonométrica, são essas funções chamadas também de funções periódicas, eventos que se repetem, certo? De acordo com um período. Legal? Vamos ver então se o nível mais baixo ocorre às 9 horas e às 21 horas. Bom, o nível mais baixo, ou seja, o nível mínimo, ele vai ocorrer quando o seno for mínimo, porque essa função, a altura da maré, depende do seno desse ângulo que se forma aqui, π sobre 6 vezes t. Quando que isso vai acontecer então? Quando o seno for mínimo. E onde que o seno é mínimo? É necessário você lembrar lá da nossa circunferência trigonométrica. Beleza? Considere que seja isso daí, Não está muito legalzinho. Aqui a gente tem o π sobre 2, que é 90 graus. Aqui temos o π. E aqui 3π sobre 2. Aqui 2π e 0. Onde começa o nosso ciclo trigonométrico, certo? A orientação dada no sentido anti-horário, beleza? O eixo seno é o nosso eixo vertical. O eixo horizontal fica sendo o eixo dos cossenos, beleza? Lembre-se de que o maior valor do seno é 1 e ocorre quando a gente tem o π sobre 2. Já foi estudado esse detalhe. Aqui a gente tem o menor valor no eixo dos senos. Qual é o menor valor? Menos 1. E ele ocorre onde? Em 3π sobre 2. Para eu descobrir então que horário que isso acontece, eu vou substituir o que está aqui dentro por igualando a 3π sobre 2. Não vou substituir, Eu vou igualar aquilo a 3π sobre 2, que é o momento em que o seno vale menos 1, tem o menor valor. Beleza? Aqui eu posso simplificar esse π com esse π. Não é que sumiu, aqui não ficou 0 não, pessoal. Aqui é como se ficou 1 sobre 6. Ou t sobre 6 igual a 3 sobre 2. Eu dividi ambos os membros por π. Por isso que a gente cancelou, legal? Bom, terminou. Já dá para a gente saber. 6 não é o triplo de 2? Então, t vai ser o triplo de 3. Portanto, t igual a 9. Aqui a gente tem uma proporção. 6 é 3 vezes 2. Então, o t vai ser 3 vezes 3. Se quiser, pode resolver que você vai chegar a esse resultado. T vezes 2, 2t igual a 6 vezes 3, 18. O 2 vai dividindo, t igual a 18 dividido por 2. Portanto, o nosso t igual a 9. Então, quer dizer que às 9 horas, ele atinge o seu valor mínimo. É verdade. Mas será que às 21 horas também ele vai atingir o valor mínimo? Basta eu ir ali e substituir. Eu sei que 9 já é uma verdade. E se o t for 21? Aí a gente teria π
vezes 21 sobre 6. Eu vou simplificar por 13 e vou simplificar por 3. Eu tenho aqui, então, 7π sobre 2. 7π sobre 2 é o mesmo que 4π sobre 2, certo? Ou, vou colocar 4π sobre 2 mais 3π sobre 2. Legal? O que é 4π sobre 2? Corresponde, ó, ao 2π. 4 dividido por 2, 2. Então é 2π, é uma volta completa. Agora percorre 3π sobre 2. 1π sobre 2, 2π sobre 2 e 3π sobre 2. Olha ali onde isso acontece. Então é verdade, às 21 horas também, ele está no seu valor mínimo. Correta é a alternativa, a primeira, que se afirma que o nível mais baixo ocorre às 9 horas e às 21 horas. Legal? O segundo vai dizer que o nível mais baixo é de meio metro. Vamos ver se é verdade? Como que eu faço nesse caso? Ó, quando que ele vai ter o nível mais baixo? Quando o seno for menos 1, o valor do seno aqui for menos 1. Se eu substituir por menos 1, olha, isso aqui tudo é menos 1, do valor mais baixo, legal? Eu substituí o seno por menos 1, mais 1,2 vezes o nosso menos 1. O que a gente tem? 1,5 menos 1,2, ou seja, 15 décimos menos 12 décimos, isso dá 3 décimos, 0,3 metro e não meio metro, beleza? O terceiro vai dizer que o nível mais alto é de 3,2 metros, ou 32 décimos. Vamos verificar se é verdade? Agora, o nível mais alto, ou o máximo nível que ela atinge, é dado quando o seno for máximo. E é importante que você preste atenção no detalhe. Se o sinal que antecede o seno for positivo, então legal. O máximo valor da função ocorre quando o seno for máximo e o mínimo valor da função ocorre quando o seno for mínimo. Mas fique atento, porque às vezes esse sinalzinho aqui é o sinalzinho oposto, chamado de menos, negativo. Quando aqui for oposto, então o que acontece? O valor máximo da função ocorre quando o seno for mínimo e o valor mínimo da função vai ocorrer quando o seno for máximo. Fique sempre atento a esse sinalzinho aqui que aparece. Legal? Como ele é positivo, então o valor mais alto vai ocorrer quando o seno também atingir o seu valor mais alto, que é 1. Legal? Quando que o seno atinge o valor 1, eu vou substituir isso tudo por 1 para eu ver a altura máxima que ele atinge. 1,5 ou 1,5 mais 1,2 vezes 1. 1,5 mais 1,2 vai dar 2,7 metros. É a altura máxima que ele vai atingir. Legal? Não tem como atingir 3,2 de modo algum. No quarto item, o valor máximo ocorre às 18 horas. Uau! Vamos ver se o valor máximo ocorre às 18 horas? Vamos ver. Agora eu preciso saber do T, ó, envolveu o horário. Quando envolve o horário, nesse caso, eu tenho que trabalhar com o ângulo. Vamos ver qual é o horário em que ele atinge o valor máximo. O valor máximo é quando o π vale, ou o seno vale 1, que é no ângulo, eu estou trabalhando agora com o ângulo, π sobre 2. Legal? Então eu vou igualar π vezes 6 vezes t, π sobre 6 vezes t, me desculpem, igual a π sobre 2. Eu simplifico esse cara com esse, simplifico esse cara com esse. Tenho t sobre 6 igual a 1 sobre 2. Sérgio, onde está esse 1? Ele está aqui. Você não vê? 1 vezes π é o quê? Π. Onde aparece o π sozinho, tem o 1 ali. Legal, pessoal? Então, olha, eu simplifiquei, para você entender. Quando a gente corta, é porque eu simplifiquei os dois membros por π. Aí π dividido por π, 1. Aqui também, π dividido por π, 1. O que sobrou ali? 1/2. 6 não é o triplo de 2? Então o t é o triplo de 1. Não precisa nem multiplicar, tem que pensar no tempo, tem que fazer no menor tempo possível. Então não precisa ficar lá multiplicando cruzado, aquela coisinha toda não. 6 é 3 vezes 2, então o t vai ser 3 vezes 1, que é 3. Então o valor máximo da função ocorre às 3 horas, legal? Beleza, e não às 18 horas, conforme foi dito. Ó, o valor mais baixo ocorre às 15 horas. Será verdade?
Ele ocorre às 15? Claro que não. A gente já viu que o valor mais baixo ocorre às 9 e às 21 horas. Legal? Entendido? Abraço, questãozinha aí. Vamos à resolução dessa questãozinha aí, bem interessante também. Legal? Observando que o ângulo formado aqui é o ângulo de 105 graus. E olha aí o que diz o enunciado da nossa questão. Isso, ou seja, ele quer saber a distância entre o barco e a cabana. Para sabermos essa distância, observe que a figura formada é um triângulo. Legal? Se for um triângulo retângulo e eu conhecer dois lados desse triângulo, eu só resolvo esse exercício utilizando o teorema de Pitágoras. Se for um triângulo retângulo e eu conhecer a medida de um lado e de um ângulo agudo, certo? Eu consigo resolver pelas razões trigonométricas, sendo cosseno ou tangente. Legal? Esse triângulo não é um triângulo retângulo, ele é um triângulo obtusângulo. Mas como que eu sei que ele não é um triângulo retângulo? Nenhum dos outros pode ser um ângulo reto, Sérgio? Claro que não, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo, na nossa geometria plana euclidiana, é de 180 graus. Portanto, se eu tenho aqui um ângulo de 105, sobramos com 75 graus para dividir entre esses dois. Não será divisão exata, porque o triângulo não será divisão proporcional, né, igualmente, para os dois ângulos, porque não se trata de um triângulo isósceles. Legal? Aqui sobrou 75, né? É impossível que um desses ângulos meça 90 graus. Certinho? Bom, se não é triângulo retângulo, outras opções que eu tenho para resolver é lei dos senos, lei dos cossenos. A dúvida que fica é quando que eu utilizo lei dos senos, quando que eu utilizo a lei dos cossenos. Se eu conheço dois lados e um ângulo, eu utilizo a lei dos cossenos. Se eu tenho dois ângulos e um lado, eu utilizo a lei dos senos. Essa é uma dica simples para você saber quando utilizar a lei dos senos, quando utilizar a lei dos cossenos. Tudo bem? Entendido? Então vamos à resolução da questão. Nesse caso, eu conheço a medida de dois lados e de um ângulo. Vou utilizar a lei dos cossenos. Observe aí a lei dos cossenos. Ótimo! Pela lei dos cossenos, podemos dizer então que d ao quadrado, ou seja, é o lado que está oposto ao ângulo que eu estou trabalhando, que fica no primeiro membro. D ao quadrado vai ser igual a 50 ao quadrado mais 80 ao quadrado menos 2 vezes 50 vezes 80 vezes o cosseno de 105 graus. Legal? Bom, alguém pode falar, mas eu não sei o cosseno de 105. Se você não sabe o cosseno de 105 e apareceu ali os 105 graus, provavelmente é porque você tem que utilizar os ângulos notáveis. Quais são os ângulos notáveis da trigonometria? O ângulo de 30, o ângulo de 45 e o ângulo de 60 graus. Legal? Esses, a gente tem que saber tudo sobre eles, seno, cosseno e tangente, na ponta da língua. O exercício não vai te dar isso aí de graça, não. Beleza? Os notáveis é obrigação mínima de você saber isso aí. O valor do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. O ângulo de 105, alguém fala, mas não enquadra nos notáveis. Não enquadra, mas 105 é 60 mais 45. Coloca aqui os amiguinhos para funcionar que tudo dá certo. Bom, isso aqui então é o nosso 60 mais 45. Beleza, tá ali. Uma coisa que eu vou fazer que facilita. Geralmente a gente trabalha com... Se aqui é 50, aqui é 80, eu vou trabalhar com esses valores reduzidos. Eu vou dividir tudo por 10, porque é possível, né? Dividindo tudo por 10, eu vou trabalhar então como se fosse 5 e aqui como se fosse 8. O resultado que eu encontrar no final, eu desfaço essa divisão. Como? Multiplicando por 10. Muito simples. Ah, mas eu quero fazer pelo primeiro modo, utilizando os números para não ter perigo de errar. Não tem problema. Por aqui, o tempo, a gente resolve em menos tempo do que trabalhando com os valores maiores. Acredita-se, né? Para alguns vai ser bem mais prático. Eu vou utilizar então, olha,
d ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 8 vezes o cosseno de 60 mais 45. Beleza! E 5, hein? Tá aí. D ao quadrado vai ser igual. 5 ao quadrado, 25. Se você usou 50, é 25 mais 2 zeros. Legal? Mais 8 ao quadrado, 64. Se você usou 80, vai ser 64 mais 2 zeros. 6.400. Menos 2 vezes 5 vezes 8, 10, 80. Vezes agora o cosseno de 60 mais 45. Você precisa lembrar aqui da soma, adição de arcos. O cosseno de A mais B. Lembre-se de que o cosseno de A mais B é isso que aparece aí, ó. Nada mais é do que cossa, cossa, senta, senta. Ou seja, cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B. Cossa, cossa, senta, senta. Legal? Cosseno de A mais B. O sinal de lá é o oposto do sinal de cá. Certinho? Na seno de A mais B, o sinal de lá é o mesmo sinal de cá. Certinho? Vamos em frente. Então, temos aí que d ao quadrado vai ser igual a 64 mais 25, isso corresponde a 89, menos 80 vezes. Agora aqui dentro, ó, cosseno de 60 vezes cosseno de 45, menos seno de 60 vezes o seno de 45. Vamos substituir essa brincadeira. Alguns cometem o erro semelhante a esse erro aí, ó. O erro que alguns cometem é o erro de vir aqui e fazer 89 menos 80. Não, pessoal, assim não. Resolve primeiro a multiplicação, beleza? Então vamos lá, 89 menos 80, que multiplica. Cosseno de 60, meio, vezes cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, menos seno de 60, raiz de 3 sobre 2, vezes seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Legal? Resolvendo esse brinquedinho, d ao quadrado, posso continuar aqui tranquilamente. D ao quadrado igual a 89 menos 80, que multiplica 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 sobre 4. Menos raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Multiplicação de fração. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Multiplicação de radicais de mesmo índice. Conserva o índice e multiplica os radicandos, o que está lá dentro. Portanto, raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6 sobre 4. Mesmo denominador, eu posso conservar o denominador. Portanto, eu tenho aqui que d ao quadrado vai ser igual a 89 menos 80, que multiplica raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4. Raiz de 2 menos raiz de 6, tudo isso sobre 4. E agora vamos às informações, olha. Raiz de 2, 1.4. Raiz de 6, 2.4. D ao quadrado vai ser igual a 89 menos 80, que multiplica 1.4, né, para raiz de 2. 1.4 menos 2.4, tudo isso sobre 4. Logo, partindo para a conclusão, 89 menos 80, que multiplica 1.4 menos 2.4 dá menos 1 sobre 4. D ao quadrado vai ser igual a 89 menos vezes menos, mais 80 vezes 1/4 é o mesmo que 80 dividido por 4, que dá 20. D ao quadrado vai ser igual a 89 mais 20. Isso corresponde a 109. E eu vou colocar aqui entre aspas para a gente lembrar de um detalhe. D ao quadrado vai ser igual a, entre aspas ainda, D vai ser igual, passei o quadrado na forma de raiz. Raiz de 109. Entre aspas, por quê?
Eu tenho que desfazer aquela divisão. Eu devo multiplicar o resultado por 10. Logo, D vai ser igual a 10 vezes a raiz de 109. E a raiz de 109, ele disse que vale 10,44. Então, D vai ser igual a 10 que multiplica 10,44. Portanto, conclusão final, a distância entre o barco e a cabana vai ser multiplicar por 10 é avançar a vírgula uma casa. 104,4 metros. Está aí, resolvido o exercício. Espero que tenham entendido. Agora observe a questão que a gente tem aí para resolvermos. Ele vai dizer que o gráfico a seguir representa um período da nossa função y igual a mais b vezes o seno de c vezes x. Só para a gente lembrar, o período da função é o tempo decorrido para que ela complete um ciclo, certo? Período, o ciclo, período dela vem de onde? Ele começa aqui no 1,5, vai ao ponto máximo, vem a um valor mínimo, sobe e começa. Aqui repete essa curva, vai repetindo infinitamente. Então o período dela é de π. O período é aquele número que aparece antes do C. Legal? Se eu tenho a função, só para lembrar, função, vamos colocar y igual ao seno de C ou Cx, colocar assim, sempre que for a função seno ou função cosseno aparece assim, o período da função é dado por 2π sobre o módulo de C. Legal? Pelo gráfico eu já sei o período. Qual é o período? Onde que ela repetiu? Aqui, fechou o ciclo. Onde? Em π. Eu venho aqui e coloco assim, 2π sobre o módulo de C é igual a π. Resolve. Posso tirar aqui, 1, então 2 sobre o módulo de C igual a 1. Aqui do mesmo modo, nós simplificamos por π. Aí, multiplicando, 2 vai ser igual ao módulo de C. Certinho? Como o nosso C é período, é valor absoluto, portanto, o nosso C é igual a 2. O módulo de C é igual ao próprio C, se o C for maior ou igual a zero. E o módulo de C é menos C quando C é menor que zero. Mas nesse caso só vale o valor positivo, porque o período vai ser sempre positivo, valor absoluto. Beleza? Portanto, o C vale 2. Já descobri que o C vale 2. Então a minha funçãozinha é dada por y igual a A mais B vezes o seno de 2x. Está aí. Pelo gráfico, pessoal, basta eu ir até o gráfico, pegar o valorzinho que eu tenho no gráfico, valor de x, e substituir na função, e também substituir no valor de y. Assim, Aqui, eu tenho, por exemplo, que quando o x é zero, o y vale quanto? Menos 1,5. Então, vou substituir. Menos 1,5, que é o valor do y, vai ser igual a A mais B vezes o seno de 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0. O seno de 0 é 0 também. Então, menos 1,5 vai ser igual a A mais B vezes 0. B vezes 0, tchau. Portanto, o A vale menos 1,5. Já descobri o A também. Muito simples, não é? Agora eu quero descobrir o B. Eu vou pegar outro que eu conheça aqui. Por exemplo, quando o x foi 3π sobre 4, o y vale menos 4. Vou substituir. Ou, se eu quiser também, eu posso substituir o x por π sobre 4 e o y por 1. Vamos ver, por π sobre 4 e 1. Então, y1 vai ser igual a A, eu tenho, que é menos 1,5, mais B vezes o
seno de 2 vezes π sobre 4. 1 vai ser igual a menos 1,5 mais b vezes. Simplifica, ó, 2π sobre 4 é o mesmo que seno de π sobre 2. Eu simplifiquei o 4 com 2. Logo, temos aí, qual é o seno de π sobre 2? Nesse caso, quando é ângulo, o π vale, pessoal, 90 graus, ó, 180 graus. 180 dividido por 2, 90. O único momento em que o nosso π vale 3,14 mais milhões de casas decimais é quando nós estamos trabalhando com o arco da circunferência, comprimento das circunferências ou a área de um círculo, assim. Legal? Quando é ângulo, o π vale 180 graus, certinho? Só lembrar do nosso estudo na circunferência trigonométrica. Substituindo então o seno de π sobre 2 por 1, temos que 1 vai ser igual a menos 1,5 mais b vezes 1. b vezes 1 é b. Jogando menos 1,5 para o primeiro membro, temos 1 mais 1,5 igual a b vezes 1, b. Portanto, o nosso b vale 2,5. Aí, legal? Fazendo o nosso a mais b mais c, o a vale quanto? Menos 1,5, mais o b, que vale 2,5, mais o c, que vale 2. A mais b mais c. Portanto, a mais b mais c vai ser igual a menos 1,5 mais 2,5, 1. 1 mais 2, 3. Está aí a resolução da questãozinha. Legal? Vamos lá, seguimos em frente. Agora a gente chega à última questãozinha da nossa lista de trabalho, legal? Sobre dentro aí das funções trigonométricas, é a nossa trigonometria 2. Bom, nesse momento a gente tem essa seguinte questão. Leia com atenção. Ele quer saber a altura daquela torre. Observe que nesse caso, ó, eu tenho o ângulo alfa e o ângulo 2 alfas. Aqui já está claro que eu preciso do arco, do ângulo duplo, legal? Agora observe, aqui tem triângulo retângulo e aqui também outro triângulo retângulo. Bom, nesse caso, no triângulo de ângulo alfa, ângulo agudo alfa, eu tenho cateto adjacente, eu quero o cateto oposto. No triângulo que tem ângulo agudo 2 alfas, eu tenho cateto adjacente, quero também cateto oposto. Aí nesse momento eu te pergunto, o que envolve cateto oposto e cateto adjacente? De alfa e a tangente de 2 alfas. Nesse caso, a tangente do arco duplo. Volte, estude, dê uma olhadinha aí na tangente do arco duplo. Agora que eu sei que você olhou, vamos lá. A tangente de 2 alfa nada mais é do que 2 tangentes de alfa, certo? Sobre 1 menos tangente ao quadrado de alfa. Está lá, tangente ao quadrado de alfa. Legal? Nesse caso, vamos trabalhar. Ó, o que seria a nossa tangente de alfa nesse caso? Tangente de alfa é cateto oposto sobre o cateto adjacente, h sobre 50. E o que seria a tangente de 2 alfa? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente de 2 alfa nada mais é do que cateto oposto, h sobre 9. Bom, eu quero saber a altura, não é verdade? O que a gente vai fazer nesse caso? E aí, como que sai? Bom, aqui eu tenho tangente de alfa e aqui tangente de 2 alfas. Então eu vou colocar do seguinte modo. Eu vou falar que a tangente de alfa, ó, ou o h é o que eu quero, não é verdade? Vou isolar aqui então o meu h. Eu vou falar que h é igual a 50 vezes tangente de alfa. Pronto. Agora eu vou substituir aqui dentro. Eu já conheço a tangente de 2 alfas. Eu vou substituir por 2 tangentes de alfa sobre 1 menos tangente ao quadrado de alfa.
Então, tangente de 2α, que é h sobre 9, eu substituir tangente de 2α por h sobre 9. Isso vai ser igual a 2 tangente de α sobre 1 menos tangente ao quadrado de α. 1 menos tangente ao quadrado de α. Beleza! Quanto que vale a tangente de α, pessoal? Não é h sobre 50? Então, vou fazer isso. Ó. h sobre 9 vai ser igual, no lugar do h sobre 50, eu vou substituir aqui. Ó, no 2 tangente de α vai ficar, então, 2 vezes h sobre 50. Aqui é h sobre 9, viu? Beleza. Sobre 1 menos quem? A tangente ao quadrado de α. O que é a tangente de α? h sobre 50, porém isso elevado ao quadrado. Beleza. Vamos sair com tudo agora. Ó, aqui eu posso simplificar. Vai ficar 50 dividido por 2, 25. h sobre 9 igual a h sobre 25 dividido por 1 menos h ao quadrado sobre 2.500, que é o nosso 50 ao quadrado. Legal? Vamos resolver primeiro isso aqui? Olha, tirando o mínimo entre 2.500 e 1, dá 2.500. Então, h sobre 9 vai ser igual a h sobre 25. Tudo isso sobre 2.500 dividido por 1, 2.500 vezes 1, 2.500.